Olá, eu sou Raimundo Bonfim, eu sou militante de base de uma associação de moradores da favela Leópolis, sou advogado popular e hoje estou coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e também membro da Frente Brasil Popular e da campanha Fora Bolsonaro. Hoje vamos falar uma aula dentro desse curso, Território e Luta, o trabalho do Movimento Popular Urbano. Vamos falar sobre alguns elementos que julgamos ser importantes para essa nossa reflexão. Vamos falar um pouco sobre o surgimento dos movimentos nacionais na década de 80 e 90, aí vinculando como que era a organização dos trabalhos, do surgimento dos movimentos de base e até chegar nas organizações de âmbito nacional. Também vamos falar um pouco sobre a atuação desses movimentos na participação já no governo Lula, com relação à sua atuação nas conferências, nos conselhos, também o papel de como os governos Lula e Dilma também contribuíram ou não para o avanço da organização popular, como é que os movimentos lidaram com o governo Lula e com o governo Dilma, também como é que se deu o papel das conquistas sociais, o legado social desses governos com os movimentos, no seu fortalecimento ou não, até que ponto isso ajudou a avançar na luta do movimento, considerando tudo isso como o atual estágio do trabalho de base, as suas dificuldades diante de outras forças que, diferentemente dos anos 80 e 90, não tinham uma atuação nas periferias, nos movimentos populares, e finalizando aí, com quais os desafios nossos do movimento popular diante de um eventual governo democrático e popular. Bem, na década de 80 e 90, todos sabem que foi ali já superando a ditadura militar após 1985, com a abertura democrática e popular, todos sabem que teve um grande surgimento de organizações populares, de base, com trabalho comunitário a partir das periferias. No enfrentamento do regime militar, você teve um papel forte do movimento estudantil, das organizações de esquerda, mas o movimento popular de base e também o sindicato foram duramente reprimidos durante a ditadura e com o processo de abertura em 1985, surge no Brasil, explode no Brasil, não só o surgimento de sindicatos, chamado sindicalismo combatível, mas também o surgimento de inúmeros grupos populares das periferias ali, reivindicando demandas que estavam reprimidas não só pelo regime militar, mas pela crise econômica, pela concentração de renda, e muito fortemente impulsionado ali pela a teologia da libertação da Igreja Católica, né, através das comunidades eclesiais de base. Nos anos 80 e 90, explodiu o surgimento de organizações populares das periferias, de luta por água, de luta por creche, por saneamento, de luta por linha de ônibus, um movimento de saúde, de creche, de mulheres. Então, surgiu por todo o Brasil esses grupos de base, que estavam não tinham condições de se organizar durante o regime militar, dado a repressão. Bem, aí no início dos anos 80, sobretudo no meio da década de 80 e início de 90, surge a necessidade de esses grupos espalhados por todo o Brasil, esses grupos populares, de se unirem em articulações de âmbito nacional. Então, aí, a partir do final dos anos 80, começa a surgir organizações populares de âmbito nacional com a tarefa de articular
esses grupos das periferias, os grupos temáticos, né? A luta da moradia, da saúde, da criança e adolescente, né? O direito à reforma urbana. Então, surge, eu lembro aqui que surge entidades que eu podia citar aqui, algumas delas, por exemplo, o MOPS, o Movimento Nacional de Saúde, vem aí final dos anos 80, início dos 90, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a União Nacional por Moradia Popular, a CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradores, a Central de Movimentos Populares é de 1993, ou seja, um conjunto de entidades de âmbito nacional que surge com a tarefa de articular esses movimentos populares com a missão de potencializar esses grupos de base da periferia e articular para fazer uma luta de caráter mais unitária e de caráter mais geral de âmbito nacional. Por exemplo, a influência desses movimentos, dessas entidades de caráter nacional, no processo da Constituinte de 1988, no avanço de várias legislações, como o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Criança e Adolescente, a formulação do Sistema Único de Saúde, advém muito dessa luta dessas entidades de caráter nacional que surge sustentada por esses diversos grupos de base e essa forte organização a partir dos territórios e das periferias. Então, é muito importante esse vínculo entre o trabalho de base e a articulação dessas entidades nacionais. Eu lembro que eu ali na favela do Heliópolis, eu comecei a militar em 85 na favela do Heliópolis, mas já em 86, 87, e ali não era só o Heliópolis, essa era uma tônica em todo o Brasil, tinha uma forte atuação de lideranças comunitárias, populares, em conjunto com agentes da teologia da libertação, portanto, das comunidades eclesiais de base, onde nós tínhamos, inclusive, representantes de ruas, ali na luta popular do dia a dia das comunidades da periferia, mas sempre já num vínculo com essas entidades de caráter nacional. Foi dessa experiência de base de território popular nas periferias e a necessidade de você ter articulação para fazer frente às lutas de caráter mais geral que eu cheguei na Central de Movimentos Populares a partir de uma experiência de base. Bem, depois nós, de toda essa experiência dos anos 80 e 90, nós chegamos em 2002 com o governo Lula. Com a chegada do governo Lula em 2002, abre-se um amplo processo de participação popular, através das conferências, dos conselhos, na formulação dessas políticas públicas, né? Então, nesse sentido, é importante a gente fazer uma reflexão que é importante a gente fazer um debate político sobre como se deu essa participação, essa atuação dos movimentos populares nesse período do governo Lula e no governo Dilma. Primeiro, com relação às conferências e os conselhos, foi fundamental a participação, a abertura do governo, no sentido de fazer com que esses grupos que advêm desde, portanto, de 80 e 90, lutando por políticas públicas, ajudando na formulação, que era reprimida a participação por outros governos anteriores não democráticos. Então, nós dispensamos um tempo muito importante da atuação dos dirigentes, seja o dirigente de base ou dirigente nacional, na participação nos conselhos das conferências, que foi fundamental para o processo de avanço de grande parte das nossas políticas públicas que foram construídas nos governos Lula e Dilma. Porém, ao se dedicarmos um bom tempo na participação das conferências e nos conselhos, nós também abdicamos de um tempo de fortalecimento no sentido de priorizar aquele trabalho de base, a educação popular e a formação política. Então, nós temos aí um déficit do ponto de vista organizativo, por conta de que nós
priorizamos grande parte do nosso tempo nesse processo de participação institucional e, de uma certa maneira, nós descuidamos desse trabalho popular, do fortalecimento do trabalho de base, da educação popular e da formação política. Uma outra questão importante da gente salientar também, aí nos governos Lula e no governo Dilma, é de que o grande legado social das conquistas não foi acompanhado com o nível organizativo e com o nível de consciência dos movimentos populares e dos trabalhadores. Quando veio o golpe em 2016, nós nos encontramos num processo muito frágil de organização, a partir dos movimentos, a partir da base, a partir dos territórios, tanto é que nós promovemos, realizamos uma resistência, mas ela foi insuficiente para deter o golpe. Não estou dizendo aqui, se nós estivéssemos mais organizados, se nós tivéssemos mais consciência, mais gente sabedora do seu direito, nós teríamos evitado o golpe, porque o golpe foi orquestrado com a participação dos Estados Unidos, de grandes grupos poderosos. Mas o fato é de que nós estávamos num processo muito frágil do ponto de vista de organização e do ponto de vista de consciência da classe trabalhadora. Então, esse grande legado, que é inegável do ponto de vista do avanço social, ele não, infelizmente, não foi acompanhado por um processo de aumento da consciência e da organização popular. Muito pelo contrário, nesse período entrou outros atores também disputando conosco esse trabalho de base, que era quase que uma exclusividade nossa, dos partidos políticos, especialmente do Partido dos Trabalhadores, com apoio do sindicato, com apoio das comunidades eclesiais de base e com forte participação de lideranças comunitárias. Nesse período todo, nós tivemos aí o avanço muito forte, por um lado, o enfraquecimento da teologia da libertação, ou praticamente o seu banimento, e, por outro lado, o surgimento de grupos pentecostais, principalmente ligados às igrejas evangélicas, que, ao contrário da teologia da libertação, que se somava aos trabalhadores e os movimentos populares das periferias para fortalecer no sentido da busca do seu direito, estimulando a organização, fazendo o debate da consciência, esses grupos que entraram na cena a partir, digamos assim, do afastamento das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, ao mesmo tempo em que o Partido dos Trabalhadores foi ganhando o governo e dedicando a sua tarefa mais na institucionalidade, na produção de política e de governar o país. Por outro lado, os movimentos populares também, como eu falei, jogaram um tempo razoável seu no processo de participação das conferências e dos conselhos. Surge esses grupos no sentido de ocupar esses espaços nas periferias, sem contar os espaços da periferia por ausência do Estado, que são ocupados por grupos milicianos, por grupos que, em algumas áreas, inclusive, cumprem quase que totalmente com o papel do Estado. Então, surgem esses grupos que não avançam na luta, eles têm uma outra forma de ver a organização, Esses grupos ligados às igrejas pentecostais, eles vão mais no sentido como é que eu chamaria? De estender um pouco, de acolher ali a solidariedade, ver as preocupações, o que é muito importante, mas eles não investem no processo organizativo e no processo de consciência de classe. Nesse sentido, nós temos um déficit aí do ponto de vista organizativo e também de consciência. Isso enfraqueceu um pouco. Nós hoje estamos vivendo numa dificuldade do ponto de vista do trabalho de base, do ponto de vista da formação, da educação popular, que é preciso a gente debater. Eu diria, então, que os movimentos populares tiveram uma certa dificuldade de entender o seu papel
no governo democrático popular. Teve dificuldade de manter a sua autonomia, teve dificuldade de pressionar os governos para avançar nas reformas estruturais, teve uma certa confusão entre você apoiar e participar de um governo democrático popular e, ao mesmo tempo, cumprir com seu papel de movimento popular, no sentido de pressionar mais os governos democráticos populares para avançar nas conquistas. Eu diria até que, ao contrário de fortalecer os movimentos, os governos Lula, após o governo Dilma, após o golpe na presidenta Dilma, o nível de organização nas periferias, a consciência da classe trabalhadora é até mais baixo do que em 2002, quando o presidente Lula se elegeu pela primeira vez presidente do Brasil. Então, eu acredito que, para um eventual governo nosso, que nós haveremos de conquistar, é muito importante o movimento popular fazer um profundo processo de reflexão de como foi a experiência do movimento popular nesses governos democráticos populares, qual foi o seu comportamento, como que a gente avalia todo esse período e constrói medidas, ações, um planejamento para que a gente, de fato, não perca a nossa autonomia, mas se fortaleça para fazer, inclusive, empurrar o governo, alterar a correlação de força na sociedade, e isso só será feito com forte processo de organização de base das periferias, com forte processo de educação popular nas periferias, para que a gente possa alterar a correlação de força para fazer as mudanças necessárias e pressionar os governos, mesmo sendo um governo de esquerda, mesmo sendo um governo do campo democrático popular, é preciso ter pressão da sociedade para que avance nas mudanças. Nós estamos passando por um processo gigantesco de mudança do mundo do trabalho, o avanço da tecnologia, né? Nós temos hoje milhares de pessoas que não são sindicalizados, são trabalhadores informais ou desempregados, que não estão mais no sindicato. A forma de como a gente deve discutir, atrair e organizar essa massa de trabalhadores e trabalhadoras que, infelizmente, já não estão mais sindicalizados por conta da precarização, por conta da informalidade, é um novo desafio para nós da esquerda e dos movimentos populares, né? Numa relação forte que terá que ser construída aí num tripé entre a organização dos movimentos populares nas periferias, um partido político como o PT e outros partidos de esquerda e o próprio movimento sindical. Esse é um grande desafio da nossa atualidade, né? Porque a luta por melhores condições de vida e o surgimento de vários grupos na periferia nos permite afirmar que a luta de classe, a luta por melhores condições de vida, ela se dá hoje em múltiplas formas de atuação e de organização. Como é que a gente traz, ao lado das lutas por direito, como o direito à moradia, à saúde, à educação, à cultura, ao transporte, ao lado da luta antirracial, ao lado da luta contra a violência de gênero, né? Esses direitos desses grupos vinculados à luta, nós não precisamos, e eu insisto aqui, a gente tem um desafio de não abandonar a luta classista, né, pelos direitos materiais, mas hoje nós estamos num tempo de trazer para a nossa luta do dia também essas lutas que são muito fortes e inevitáveis, de lutas que estão surgindo com muita força na sociedade. Então, essas entidades nossas que foram fundadas, que eu mencionei, essas entidades de caráter nacional e outras, foram fundadas no outro tempo, com outra característica. Hoje, nós precisamos avaliar como é que se dá a luta. Eu diria estudar mais o que surge nas periferias, né? Por exemplo, o individualismo, a competição, a prosperidade, que, inclusive, são temas pregados por esses atores que eu falei que hoje disputam conosco nas periferias. Como é que a gente debate esses assuntos e para que a gente possa fortalecer esse trabalho de base, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse curso nosso aqui
dessa parceria da Fundação Perseu Abramo com a Central de Movimentos Populares tem esse objetivo, de debater, de avaliar qual era o nosso trabalho de base, como que a gente atuava, quais foram os nossos avanços nesse período, qual foi o nosso dilema, os nossos erros e acertos, para que a gente possa iniciar, num período muito breve, uma retomada da organização popular, do fortalecimento do trabalho de base, aí até se utilizando da teoria freiriana, né, do Paulo Freire, que é trabalhar a partir do conhecimento das pessoas, da realidade das pessoas, para você ir abrindo, né, conversando com essas pessoas, para ir estimulando essas pessoas da importância delas se organizarem nas associações de moradores, dos grupos de luta específica, nos partidos, nos sindicatos, né, como uma questão fundamental. É indispensável a organização da classe trabalhadora, seja nos partidos políticos, nos sindicatos, no movimento popular. Então, nós, aqui da Central de Movimentos Populares, estamos muito contentes de iniciar esse curso, onde debateremos vários assuntos que perpassam no movimento popular, na periferia, nos trabalhos de base, sempre com vista a fortalecer a luta da classe trabalhadora, do movimento popular, rumo à construção de uma sociedade socialista, democrática, acabar com o capitalismo e toda forma de opressão dos trabalhadores e trabalhadoras.